Temporal com ventos de quase 100 km por hora leva transtorno nas cidades da região e deixa um rastro de destruição em Campinas. Força da tempestade derrubou árvores, provocou a queda de energia e desligou semáforos em ruas e avenidas. O vendaval assustou passageiros nos terminais de ônibus. Houve muitos pontos de alagamento. Nas rodovias, a visibilidade ficou prejudicada e houve acidentes. Por causa da tempestade, o aeroporto de Viracopos ficou mais de 20 minutos fechado para operações de pousos e decolagens. O Band Cidade começa agora. Boa noite. Ao longo dessa edição, o Band Cidade trata da chuva que atingiu a região de Campinas nesta tarde. Veio acompanhada de ventos de quase 100 km por hora, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Só para você ter uma ideia, choveu 68 milímetros hoje. Mais do que a média histórica do mês de setembro, que é de 64,4 milímetros. Isso só hoje. A Defesa Civil registrou 26 quedas de árvores, 6 pontos de alagamento em Campinas, em bairros como Campos Elíseos e Parque Universitário. Você vai acompanhar outras notícias sobre o temporal desta tarde ao longo desta edição aqui do Band Cidade. Olha, o cinto de segurança é um item fundamental e que tem que ser usado por todos os motoristas e passageiros que entram nos veículos, mas muitos parecem ignorar o alerta. E quando um acidente acontece, pode ser fatal. E você sabe usar corretamente o cinto? O Wilson Esmanhoto e a Fernanda Marion explicam pra gente. Nas rodovias, a velocidade máxima permitida é maior, varia de 80 a 120 km por hora. E isso significa um risco a mais se motoristas e passageiros não seguirem as recomendações de segurança. A principal delas é usar o cinto de segurança, seja nos bancos da frente ou de trás. Parece óbvio, não é? Mas o número de multas nas rodovias da região metropolitana de Campinas por causa da falta do uso do dispositivo aumentou quase 214%, na comparação entre os meses de janeiro a julho de 2014 e 2015. Me parece que é uma questão de cultura, porque a questão de segurança está muito bem consolidada. Todos têm consciência da importância do uso do cinto para a questão de segurança, mas às vezes dá a impressão que a pessoa deixa de usar pensando em não ser penalizada e não enxerga esse viés maior, que é o viés da questão da segurança. Das 11.300 autuações, 9.600 foram porque os próprios motoristas estavam sem o cinto e 1.600 por causa dos passageiros do banco traseiro. Isso é um tabu brasileiro. Tanto faz estar atrás como na frente, tem que usar o cinto de segurança. Porque o deslocamento da pessoa, se o carro vier a colidir, vai ser o mesmo. Não usar cinto de segurança é infração grave. Rende 5 pontos na carteira do motorista e multa de R$ 127. A Band já registrou vários acidentes em que vítimas foram lançadas para fora do veículo porque não usavam o equipamento de segurança. Na maioria das vezes, os acidentes foram fatais. Só de perceber que é uma infração grave, a pessoa já tem que se conscientizar também que o não uso desse equipamento vai trazer graves consequências na hora de um acidente. O cinto de segurança é um equipamento básico e o uso é obrigatório. Mas para que ele tenha eficácia, é preciso usá-lo da forma correta. Por isso, o banco, olha só, não pode estar totalmente inclinado. Ele precisa estar assim, em 90 graus. O cinto também não pode passar aqui, ó, na altura do pescoço. Por isso existe essa regulagem na coluna. O ideal é que ele passe por cima dos ombros. Eu vou prender o cinto aqui. A parte de baixo deve ficar na altura do ventre. E as grávidas precisam colocar abaixo da barriga para não machucar o bebê. Usando de forma correta, o cinto garante mais segurança e também ajuda a salvar vidas em caso de acidentes. Ao longo da história dos automóveis, o equipamento que mais salvou vidas foi o cinto de segurança. E ele tem que ser usado sempre. Saiu de casa, já sai com o cinto de segurança. Um levantamento feito pelo Detran mostra que ao menos 32 mil motoristas circulam em Campinas com os documentos dos veículos vencidos. Na checagem dos documentos do carro de Flávio, o policial constatou que está tudo certo. O número final da placa indica que o licenciamento deve ser pago ainda este mês. E é isso que o vendedor vai fazer. Depende do financeiro. Dentro do orçamento, eu pago normal.
Já Deivia se assustou. Ela pegou o carro este ano com tudo quitado, menos o licenciamento. Ela não sabia disso. O tenente da Polícia Rodoviária orientou. Como o final da placa é 0, permite-se no estado de São Paulo rodar até dezembro. E agora? E agora é pagar, né? Você viu? Você não sabia disso? Não sabia. Não sabia disso. Pra mim tava em dias. Esse documento verde é fundamental para quem pega o carro e vai andar pelas ruas, avenidas e estradas. Junto com a carteira de habilitação, o certificado de registro e licenciamento de veículo tem que estar junto com o condutor e atualizado anualmente com o pagamento do IPVA. Só que muita gente acaba se esquecendo de renovar a licença. Um levantamento feito pelo Detran aponta que mais de 32 mil motoristas circulam irregularmente em Campinas. O oficial da polícia afirma que em muitos casos não há má fé, mas sim falta de informação. O que tem que ser verificado junto com o IPVA também, observado a tabela anual de licenciamento, efetivamente o licenciamento, é o exercício do licenciamento do veículo. Não regularizar a documentação pesa ainda mais no bolso. Além de ter que pagar os débitos referentes ao veículo, o condutor ainda leva multa de R$ 191,57 e perde 7 pontos na carteira. Um valor que, na maioria das vezes, ultrapassa o que deveria ser pago no licenciamento. Importante que se recorde dessas datas para que não haja o atraso, consequentemente, as consequências decorrentes do não pagamento do licenciamento, que é o recolhimento do veículo, a apreensão do veículo. E policiais do BAEP prenderam hoje de manhã um homem suspeito de tráfico de drogas. William dos Santos, de 40 anos, foi detido durante patrulhamento no bairro DIC 5. Os policiais militares abordaram o suspeito e encontraram no carro dele várias porções de drogas prontas para venda. Na casa do homem, no bairro vizinho, foram localizados mais 600 pinos vazios para embalar a substância ilegal, além de balança de precisão e mais entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 4 quilos de drogas entre maconha, crack e cocaína. Um homem foi detido hoje de manhã em Americana, no momento em que entrava no quintal de uma casa. O flagrante foi realizado pela Guarda Municipal da cidade. Na delegacia, o suspeito disse que iria furtar uma rosa no jardim da residência para dar para a esposa dele. Um homem de 32 anos foi preso na noite desta segunda-feira após tentar furtar fios de cobre de uma residência em Limeira. Segundo a Guarda Municipal, o dono da casa conseguiu dominar e amarrar o suspeito com o mesmo material que ele tentou levar. O ladrão ficou amarrado até a chegada da guarnição, que o conduziu para o plantão policial, onde foi autuado por furto. A gente volta a falar sobre a tempestade que caiu nesta tarde aqui na região de Campinas. No Aeroporto Internacional de Viracopos, a chuva derrubou parte da cobertura de um dos bolsões de estacionamento. A concessionária Aeroportos Brasil informou que a estrutura atingiu a cancela, mas nenhum carro foi danificado. Uma entrada lateral foi improvisada e a previsão é de que a cancela seja trocada ainda esta noite. O terminal ficou fechado para pousos e decolagens por cerca de 20 minutos a partir das 4h26 e foi reaberto pouco antes das 5 horas da tarde. Nesse intervalo, 3 aeronaves que já estavam taxiando na pista tiveram de aguardar nova autorização para decolar. Um pico de energia também obrigou o aeroporto a usar o gerador para iluminar o saguão. Ainda nesta edição você vai conferir, aliás, já agora, temos mais informações sobre a chuva que atingiu principalmente as regiões central e da avenida, ou melhor, da rodovia Santos Dumont aqui em Campinas. A ventania assustou os moradores que gravaram o momento da tempestade e enviaram para o WhatsApp da Band. Foram registradas quedas de árvores e pontos de alagamento em Campinas. A falta de energia elétrica provocou o desligamento de semáforos. Agentes da INDEC orientaram o tráfego, especialmente na região central. Na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, o vento derrubou uma árvore. A via ficou bloqueada, mas não houve feridos. No terminal Ouro Verde, o vendaval assustou passageiros e provocou a queda de energia. Semáforos também ficaram desligados na Avenida Abolição e nos corredores das avenidas Amoreiras e Sales de Oliveira. Foi na rodovia dos Bandeirantes, 9 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 vans na altura do quilômetro 84. 2 vítimas em estado grave.
De acordo com o balanço parcial da Defesa Civil, foram registradas até agora a queda de 6 árvores. Pelo menos uma pessoa foi socorrida com escoriações para o pronto-socorro do Jardim São José. E a seguir, Indaiatuba quer entrar para o livro dos recordes, plantando árvores. A gente explica para você depois do intervalo e traz também mais informações sobre a chuva aqui na região.